Muito bom dia, queridos irmãos. Como é bom estarmos novamente aqui juntos, buscando ao nosso amado Senhor Jesus. Como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco e fala conosco. O Senhor nos orienta através da palavra que Deus nos deixou. Obrigada por ter vindo, que o seu dia seja maravilhoso, que você receba boas notícias. Hoje nós vamos começar com o Salmo 148. Esse salmo fala de um louvor ao Deus do universo. Aleluia! Louvai ao Senhor, os do céu. Louvai o Senhor nas alturas. Louvai o Senhor, vós todos, os seus anjos. Louvai o Senhor, vós todos, seus exércitos celestiais. Louvai o Senhor, sol e lua. Louvai o Senhor, vós todas, estrelas brilhantes. Louvai o Senhor, vós, os mais altos céus, e vós, águas que estais acima do firmamento. Que eles louvem o nome do Senhor, porquanto o Senhor ordenou e foram todos criados. O Senhor os estabeleceu para todo sempre, ao promulgar uma lei que não passará. Louvai ao Senhor os da terra, cetáceos e profundezas todas, relâmpagos, granizo, neve e neblina, vendavais e tempestades, todos dóceis à sua palavra. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todos os rebanhos domésticos, répteis, aves que voam e todos os demais seres vivos. Reis da terra e todos os povos, governantes e todos os magistrados da terra, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois o seu nome é o único sublime. Sua majestade está acima da terra e dos céus. Outorgou glória e poder a seu povo e tem recebido louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Irmãos, olha como há sempre a preocupação com relação a deixar Deus em segundo lugar, deixar o Senhor Jesus em segundo lugar e pedir para outros nomes. Olha aqui o que ele diz claramente: o seu nome é único, só há um nome, não há outro nome pelo qual nós devamos buscar ajuda. Vamos para Provérbios, estamos em Provérbios 18, 6 e 7. As palavras do insensato provocam contendas e sua língua clama por açoites. A boca do insensato é sua própria desgraça e seus lábios uma verdadeira cilada para a sua alma. Indo para o Velho Testamento, estamos no segundo livro de Reis e hoje capítulos 17 e 18, o último rei de Israel, Oséias. No 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Então, o rei de Judá, que é descendente de Davi, ele reina onde? Em Jerusalém, onde tem o templo, né? E agora, o rei de Israel reina onde? Em Samaria, onde estão os bezerros de ouro até hoje. Não os bezerros do tempo de Moisés, lembre bem, os bezerros levantados pelo rei Jeroboão. O bezerro do tempo de Moisés foi destruído naquela mesma, imediatamente, né, quando Moisés desceu do monte. Continuando, esse rei, o rei Acás, rei de Judá, praticou o que Yahvé, o Senhor, reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Assíria, atacou esse rei. Por isso, Oséias sujeitou-se ao rei da Síria
tornando-se seu vassalo e lhe pagando impostos. Deus sempre usa a Síria, para correção do povo de Israel, pelo que a gente percebe. Entretanto, o rei da Assíria descobriu que Oséias o traía. É que Oséias havia mandado mensageiros a So, o rei do Egito, e não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Assíria, como ele fazia antes. Então, o rei da Assíria o deteve e o colocou em correntes em uma prisão. Em seguida, o rei da Assíria invadiu toda a nação, atacou Samaria e sitiou Samaria por 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou completamente Samaria e levou Israel cativo para a Síria. Ele os estabeleceu em Alá e junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. E isso ocorreu porque os israelitas tinham pecado contra Yahvé, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, libertando-os da prisão, da opressão do faraó, o rei do Egito, e porque eles haviam adorado outros deuses. E o povo de Israel seguiu as tradições e os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. Os israelitas também agiram de forma pecaminosa em secreto contra Yahvé, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. Ergueram colunas sagradas e postes para adoração em todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Sacrificaram em todos os lugares altos, imitando as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. E cometeram ações más, provocando sobremodo o quê? A ira de Yahvé. Prestaram culto e adoração aos ídolos, embora Yahvé expressamente lhes houvesse dito: vós não procedereis desse modo. Mas o Senhor advertiu Israel e Judá por meio da pregação de todos os profetas e videntes, ordenando: convertei-vos dos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a Torá, a lei, que ordenei a vossos antepassados, e que vos enviei por meio da vida e do ministério de meus servos, os profetas. Porém, eles não deram ouvidos. Ao contrário, agiram com a mesma sórdida teimosia dos seus antepassados, que não depositaram toda a confiança no Senhor, seu Deus. Desprezaram os decretos de Deus, a aliança que o Senhor havia estabelecido com os seus pais e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles próprios absolutamente nulos, como todas as nações pagãs ao seu redor, apesar de Yahvé lhes ter ordenado que não se comportassem como elas. Rejeitaram todos os mandamentos de Yahvé, o seu Deus, e edificaram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Olha que interessante, inclinaram-se em adoração perante todos os exércitos celestiais. Essa é a nuvem que observa todos os nossos atos, a nuvem de testemunhas, Tanto testemunhas anjos do Senhor, quanto testemunhas anjos de Satanás. Então eles colhem essas informações e usam conforme o objetivo deles. No caso, o objetivo dos anjos do Senhor é nos levar para o reino do Senhor Jesus. E o objetivo dos servidores de Satanás, é claro, é impedir que nós entremos no reino do Senhor, Então aqui todos os exércitos celestiais observavam o povo prestando culto a Baal. Quem é Baal? Baal
é um deus demônio. E aqui falou também o nome de outro deus demônio, que é Azerá. Eles fizeram passar pelo fogo seus próprios filhos e filhas, praticaram a adivinhação e a feitiçaria e venderam-se para fazer o mal diante dos olhos do Senhor, provocando a ira do Senhor. Então Yahvé se irritou de tal maneira contra Israel que os expulsou da sua presença, restando apenas a tribo de Judá. Nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé, seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Por isso o Senhor desprezou toda a linhagem de Israel e oprimiu Israel, entregando Israel nas mãos dos invasores, até que expulsou Israel da sua presença. O Senhor, com efeito, havia separado Israel da casa de Davi, e Israel tinha proclamado Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Jeroboão afastou Israel da devoção a Yahvé e conduziu Israel a cometer grande pecado. Assim, os israelitas, à semelhança de Jeroboão, praticaram todos os pecados possíveis e jamais se desviaram desses pecados. Até que Yahvé, o Senhor, expulsou Israel de diante da sua face, como havia advertido por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Sendo assim, Israel foi banido da sua própria terra para a Síria, onde está até o dia de hoje. É claro que hoje nós vemos que Israel está disperso por todo o planeta, né? Os judeus. Depois desses acontecimentos, o rei da Assíria mandou buscar gente da Babilônia, Cuta, Ava, Ramate e Sefarvaim, e fez com que essas pessoas se estabelecessem nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas, e elas tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Quando começaram a se instalar na terra, esses povos não cultuavam a Yahvé, e este mandou contra eles leões que estraçalharam vários deles. Então clamaram ao rei da Assíria: as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não conhecem os rituais e a maneira de servir o Deus da terra, por isso enviou ele leões ferozes para atacá-las, os quais as matam. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para Samaria um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele volte e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Esse Deus da terra não é Deus Yahvé, o Criador, o nosso Deus. Esse Deus da terra também é um Deus que os homens criaram. Assim partiu um dos sacerdotes que haviam sido exilados de Samaria e veio morar em Betel e lhes ensinou como adorar e obedecer o Senhor Yahvé. Contudo, cada nação edificou para si seus próprios deuses e colocou seus próprios deuses nos templos dos montes que os samaritanos haviam construído. E assim procedeu cada povo, segundo sua cultura, nas cidades em que habitou. Os babilônios ergueram uma estátua de Sucote-Benote, os de Cuta cultuaram a imagem de Nergal e os de Ramate cultuaram a Azima. Os aveus levantaram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas chegaram a queimar seus próprios filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhes servir como sacerdote nesses altares idólatras. Tá vendo, irmãos? Eles queriam, como diz assim, eu tenho medo de Yahvé, então eu também amo Yahvé, né? Eu também cultuo a Yahvé, mas não posso deixar os meus outros deuses. Então eu cultuo Yahvé e os outros deuses, cultuo a todos. Dessa forma, eles temiam o Senhor, mas também cultuavam os seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs
das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé, tampouco respeitam os estatutos de Yahvé, os decretos, os juízos, as ordenanças, nem se comprometem com sua Torá, a lei, e aos mandamentos que o Senhor Yahvé ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel, com os quais Yahvé, o Senhor, havia firmado uma aliança e a quem havia expressamente ordenado: não temereis outros deuses, nem os adorareis, nem lhes prestareis culto, nem lhes oferecereis devoção e nem oferecereis sacrifícios, mas temereis somente o Senhor Deus, que vos libertou do Egito com grande poder e com braço forte. A Ele adorareis e a Ele oferecereis sacrifícios. Esse sacrifício aqui, irmãos, também inclui o sacrifício do nosso tempo para ouvir a Bíblia, dedicar tempo para ler a Bíblia, tempo para orar. Tudo que vai contra a vontade do nosso eu, do nosso ego, do nosso egoísmo, é sacrifício ao altar do Senhor, de nossa parte. Quanto aos estatutos e as normas, a Torá, a lei e os mandamentos que o Senhor escreveu para vós, tereis zelo de obedecer a esses todos os dias de vossas vidas, e não temereis, nem seguireis outros deuses. E não vos esquecereis da aliança que estabeleci convosco. Não temereis outros deuses. Amados, esse temor aqui, esse temer, é no sentido de obedecer. Por isso que o Senhor diz: teme ao Senhor e não teme a outros deuses. Então, esse temer não é ter medo, né? Mas é no sentido de obedecer. Então, ele continua falando assim: mas confiareis e obedecereis somente a Yahvé, o Senhor vosso Deus. E ele vos livrará do poder de todos os vossos inimigos. Contudo, o povo não deu ouvidos à palavra. Ao contrário, entregaram-se à prática de todos os costumes e rituais pagãos, conforme seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor, mas, ao mesmo tempo, idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje, exatamente como fizeram os seus pais. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas prestavam veneração a essas serpentes queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois de Ezequias. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar de Yahvé, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com Ezequias e concedeu a Ezequias muita prosperidade em tudo que Ezequias fazia.
revoltou-se contra o rei da Síria e não mais foi submisso ao rei da Síria. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando todo o seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. No 4º ano do governo do rei Ezequias, no 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanasar, rei da Assíria, marchou com seu exército contra Samaria e cercou Samaria. Passados 3 anos, ele invadiu Samaria e conquistou. Samaria foi tomada no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Então aqui está falando, Oséias, o rei de Israel, ele não seguia o Senhor, né? Então ele é que foi invadido pelo rei da Síria. Mas Ezequias não, para Ezequias o Senhor está dando prosperidade, porque finalmente, glória a Deus, Ezequias foi lá e derrubou aqueles postes ídolos, as colunas sagradas, pôs tudo abaixo, os altares idólatras. Glória a Deus, aleluia. Aqui não fala se ele derrubou também o pecado de Jeroboão, né, que são os bezerros de ouro, mas entendo que sim, porque diz aqui que ele derrubou tudo que tinha de idólatra, né? Glória a Deus pela vida de Ezequias. Ezequias também faz parte da nossa história, né? Então agora nós estamos vendo que o rei da Síria cercou Samaria. Samaria é a cidade do rei de Israel, né? O rei que não é da descendência de Davi. Depois disso, o rei da Síria deportou o povo de Israel para a Síria e estabeleceu o povo em Ala e as margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não quiseram dar ouvidos à palavra de Yahvé, o seu Deus, e quebraram a aliança com Yahvé, não obedecendo a tudo que ordenara Moisés, servo de Yahvé. Não escutaram Moisés, nem puseram suas orientações em prática. Até aqui no Velho Testamento, irmãos, mas o Senhor fechou para nós hoje com o exemplo de 2 reis, o rei de Judá, descendente de Davi, e o rei Oséias, o rei de Israel, né? Os 2 são israelitas, os 2 são filhos de Deus, mas um obedece e o outro não obedece. O que obedece, olha só o que fala no verso 7, o Senhor deu a ele prosperidade em tudo o que ele fazia. Agora Oséias, que não obedecia, o que aconteceu? Foi tomado pelo rei da Síria e foi levado cativo. O povo todo, né? Foi levado e teve que ocupar outras terras, as terras de Ala, a terra de Gozã e por aí vai. Irmãos, o Senhor deixa claro para nós, temer a Ele e não temer a outros deuses. Muitas vezes a gente vê, né, as pessoas com superstições, por exemplo, né? Tem um temor de certas coisas, né? Obedece simpatia, obedece superstição, obedece não passar embaixo de escada, porque senão vem a sentença, né? Vem o azar. Obedece não deixar gato preto cruzar na frente. Obedece tantas coisas. Obedece não deixar chinelo virado, porque senão faz mal para a mãe. Gente, obedece tanta coisa. Tudo isso, toda essa tradição, toda essa cultura, tudo isso é servir a outros deuses, é temer a outros deuses, é obedecer a outros deuses. Obedece a tudo isso. Obedece não passar debaixo de uma escada, porque senão vai receber azar. Mas não obedece o Senhor Deus, o Criador e Yahvé, que lhe dá a vida, não obedece. Não obedece, porque acha que não acontece nada, né? Mas aqui mesmo na terra, enquanto nós estamos vivos, nós colhemos ou prosperidade ou correção, como nós vimos no caso desses 2 reis aqui. E tudo isso ainda é por amor do Senhor. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós estamos no livro de Atos e hoje nós vamos ler Atos 20. Paulo volta a Macedônia e Grécia. Aqui onde nós estamos, Paulo já tinha tomado a decisão de ir para Jerusalém. Inclusive,
ele queria passar pela Macedônia, passar por Acaia, queria chegar até em Roma, né? Lembrando que ele é um cidadão romano, então provavelmente ele tem saudades das pessoas que estão lá. Então ele já projetou no seu coração que ele vai fazer essa viagem. Vamos ver agora, nós estamos em Paulo volta à Macedônia e à Grécia. Passado aquele alvoroço, qual alvoroço, irmãos? O alvoroço do ourives Demétrio, que estava perdendo dinheiro, porque por causa de Paulo, da pregação do evangelho, ele não vendia mais tantas estátuas da deusa Diana. Então teve um grande alvoroço, né? Eles foram levados até lá ao teatro, né? O povo, e causou todo aquele alvoroço. No entanto, não deixaram Paulo se aproximar, porque o culpado de tudo, entre aspas, era Paulo, né? Pela perda de dinheiro no comércio da venda da deusa Diana. Então, passado esse alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, encorajando os discípulos, Paulo se despediu e partiu para a região da Macedônia. Paulo viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente ele chegou à Grécia. Irmãos, quem é que está escrevendo isso aqui para nós? Quem está escrevendo isso aqui é Lucas, o médico. Lucas acompanhou tudo. Então, na Grécia, Paulo permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra Paulo. Por isso, Paulo decidiu retornar pela Macedônia, no que foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia. Bereia, se lembra, irmãos? Irmão, lembra da história dos bereanos, que eram aqueles que foram elogiados porque eles estudavam bastante a palavra, né? Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses irmãos, porém, foram adiante e nos esperaram em Troade. Então os irmãos conseguiam prosseguir, mas Paulo não, porque Paulo era o mais perseguido. E nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles no porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Então ele continuou falando até a meia-noite. Irmãos, olha que interessante, né? No primeiro dia da semana, que é quando? Domingo, né? O primeiro dia da semana é domingo. Então, no primeiro dia da semana, não está dizendo aqui que é para fazer isso no primeiro dia da semana, né? Está apenas contando a história que no primeiro dia da semana eles se reuniram com a finalidade de partir o pão. Agora, olha que interessante. E Paulo pregou ao povo. Será que o povo participou desse partir do pão? O partir do pão, nesse tempo aqui, não era como a Santa Ceia que a gente conhece hoje, um pedacinho de pão para cada um e um golinho de suco para cada um. Não. Era com uma mesa, né? Uma mesa cheia, e as pessoas se serviam naquela mesa. E eu achei interessante aqui dizer que e Paulo pregou ao povo. Se ele pregou ao povo, entende-se que o povo estava ali, junto com eles, ceando nessa mesa, né? Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estávamos reunidos. E certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. E, vencido pelo sono, Eutico caiu do 3º andar. Quando tentaram erguer Eutico já estava morto. Agora, por que Eutico adormeceu nesse profundo sono? Porque o culto aqui já estava até meia-noite, por isso que ele caiu no sono, né? Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre Eutico, o rapaz, e o abraçou, declarando assim: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar,
até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo a Eutico e sentiram-se extremamente confortados. Agora, outra coisa interessante é que Lucas achou importante deixar aqui, no 8, havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estavam reunidos. E certo jovem Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente. Então, essas tochas também, essas muitas tochas acesas aqui, elas produzem uma fumaça. E essa fumaça pode ter contribuído também para esse sono tão pesado de Eutico. Porque essas tochas, elas queimavam o quê? Elas queimavam óleo, né? Muito bem, vamos continuar. Paulo decide ir a pé até Assos. Nós, entretanto, nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim Paulo tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos alcançou em Assos, nós recebemos Paulo a bordo e seguimos viagem até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos em frente de Quio. No outro dia, cruzamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porquanto Paulo havia decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois tinha muita pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Provavelmente, irmãos, porque ele queria participar da festa do Pentecoste, que é uma festa que durava muitos dias, reunia milhões de pessoas em Jerusalém, uma festa gigantesca. E provavelmente ele poderia encontrar a todas as pessoas, os seus amigos, os seus queridos, nessa grande festa de Pentecoste. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo declarou para eles: Vós, presbíteros, bem sabeis como foi que me comportei entre vocês durante todo o tempo em que convivi aqui com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e também de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Irmãos, esse compelido pelo Espírito Santo, a Bíblia King James explica que é o mesmo de dizer acorrentado pelo Espírito e conduzido pelo Espírito. Mas lá atrás nós vimos, que Paulo decidiu no seu Espírito, Então aqui, provavelmente o Espírito Santo está falando com ele para agora prosseguir. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Olha como ele já tinha no Espírito, aqui no caso o Espírito Santo falando com ele, que essa decisão que ele tomou já é uma decisão de um destino mesmo que não vai trazer ele de volta. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu
como episcopos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Amados irmãos, aqui, quando Paulo diz assim, o Espírito, né, está prevenindo, deixando claro, tende cuidado, porque o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu para vocês guiarem, né? Onde é que fala aqui dos lobos? Eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade. Então, esses lobos ferozes aqui é que é o inimigo, tá? Então, quando fala lá, quem veio para roubar, matar e destruir, é o mercenário, é o falso pastor. E aí continua, quando vem o lobo, o mercenário abandona o rebanho. Então, o lobo é o inimigo, certo? O lobo aqui, aqui Paulo está dizendo de novo, virão lobos. Então, esses lobos ferozes são ações do inimigo mesmo. Aí ele continua, mas dentro de vocês mesmos vai aparecer homens que torcerão a verdade. Então, aqui é os mercenários. Então, nessa passagem aqui, a gente vê Paulo replicando o que o Senhor disse, né? O mercenário, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando vem o lobo, ou seja, o inimigo, para devorar tudo, o mercenário abandona o rebanho. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Por quê, irmãos? Porque aquele que dá, ele não tem necessidade, ele não está precisando, ele tem sobrando. E aquele que recebe, ele está necessitando. Por isso que é mais feliz aquele que dá, porque ele tem abundância, né? Havendo concluído essas declarações, ajoelhou-se com todos eles e orou. Então, abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o rosto de Paulo. E assim acompanharam Paulo até o navio. Então, essa viagem que Paulo está fazendo para Jerusalém realmente é uma sentença de morte, né? Ele já percebeu isso no seu espírito. Mas, como nós vimos no começo, é uma escolha, uma decisão, um projeto que ele fez no seu coração. Amados, fiquem todos na maravilhosa paz do nosso querido Senhor Jesus. Amanhã nós continuaremos, se o Senhor fizer assim. Até lá!